Boa noite a todos, bem-vindos. Que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Mais uma noite com o Livro dos Médiuns. Na segunda parte, vamos mentalizar pessoas que nós conhecemos e que nesse momento estão precisando. O nosso pensamento é força e a nossa união mais ainda. Então, vamos unir os nossos pensamentos, principalmente na segunda parte, e fazer aquele pedido mental naquilo que mais nos incomoda. Com certeza nós vamos receber. Então nós vamos começar a reunião. Muito bem-vindos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite. Então nós vamos fechar os nossos olhos para nós fazermos uma oração de doação. Uma oração que possa estar tocando no coração do meu próximo. Para que essa energia que nós vamos emanar, ele possa sentir. Pode ser até mesmo o nosso amigo que está do lado. Sinta a presença da espiritualidade no dia de hoje, para que nós possamos sair daqui hoje melhores do que quando aqui chegamos. E dando sequência no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, como escreveu Allan Kardec, perguntas que se podem fazer. O que será que nós podemos perguntar e quais as respostas que eles também podem nos dar? Algumas observações preliminares. Longe de terem qualquer inconveniente, as perguntas são de grande utilidade para a nossa instrução, quando as sabemos formular nos limites convenientes e oferecerem ainda outra vantagem, pois ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores. Estes, mais pretensiosos do que sábios, raramente suportam a prova de um questionário formulado com lógica cerrada, cujas perguntas os levam aos seus últimos redutores. Perguntas que podem ser agradáveis ou desagradáveis, né? Então vamos lá. Perguntas agradáveis e desagradáveis aos espíritos. Os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhe fazemos. Depende das perguntas. Os espíritos sérios respondem com prazer às que objetivam o bem e os meios de vos fazerem progredir. Não dão ouvido às perguntas fúteis. Basta que uma pergunta seja séria para ter uma resposta séria? Não. Isso depende do espírito que responde. Olha só, como que é interessante esse livro. Nós sabemos que a doutrina espírita surgiu a partir do Livro dos Espíritos. No começo tinha 1019 questões. Aí depois eles fizeram um desdobramento, incluindo numa das questões. Então o Livro dos Espíritos tem 1018 questões. Na segunda edição, a primeira edição tinha 500 e poucas perguntas. É muito interessante. Nós vamos ver o livro Consolador, do Chico Xavier, onde os espíritas fizeram perguntas profundas para Emmanuel, o espírito que ajudava o Chico Xavier. 411 questões foram colocadas ali. Mas nós temos uma coisa mais interessante ainda. Caminho, verdade e vida. Fonte viva, vinha de luz e pão nosso. São 4 livrinhos interessantíssimos, onde tem 720 questões
falando sobre o Evangelho de Jesus e sobre as cartas do apóstolo Paulo. Então, tudo que é feito com pergunta e com resposta, a gente entende melhor. Nós vamos pegar os livros do Ramatiz, por exemplo, o Sublime Peregrino, aonde os espíritas perguntaram para o Ramatiz a respeito de Jesus, do homem Jesus. Ali não está só o Cristo histórico, ali está o Cristo, o construtor do planeta Terra, a parte social daquela época ali, a história do povo hebreu, retratada pelo espírito Ramatiz, que viveu naquela época e teve inclusive um encontro com Jesus também, como teve o guia do Chico Xavier Emmanuel. Então, olha que interessante, aqui é onde nós vamos entender um pouco mais, mas nós vamos pegar o Livro dos Médiuns, e nós já falamos aqui, comentamos antes, que muitas questões ali, o Kardec, ele não acredita que seja um espírito que deu o nome que respondeu. Por isso nós precisamos analisar muito quando nós fazemos uma pergunta e a resposta da entidade, se tem lógica. Muita gente são enganada. Nós estamos vendo isso aí direto na internet, com os pseudos adivinhadores, os médiums, pseudos médiums que adivinham as coisas. O espírito, ele responde tudo que a gente perguntar. Mas será que tem lógica? Porque o espírito que responde aquilo que nós queremos saber, aquilo que nos agrada, não vai dar nenhum progresso para nós. É o que está falando aqui, ó. Entendeu? Ó? Depende das perguntas. O espírito sério responde com prazer que objetivam o bem e os meios de vos fazer progredir. Não dão ouvidos às perguntas fúteis. Então, muita pergunta. Como surgiu o Livro dos Espíritos? O Kardec, ele foi ver como funcionava. E a partir do momento que ele acreditou pelo seguinte, que isso não estão nas obras espíritas, mas é verídico isso daí. A mulher chegava lá e queria conversar com o marido. O marido vinha e falava, através das médiuns, aquilo que realmente era o acontecimento, que só ela e ele sabia. Então começou a dar credibilidade, porque antes era para diversão. Então existe ainda diversão até hoje em relação aos espíritos. Existe a brincadeira do copo. E uma vez eu atendi uma moça que foi para o sanatório e não se recuperou mais, fazendo a brincadeira do copo. É um perigo isso daí. Por isso do Livro dos Médiuns, para nos orientar. É muito interessante. Então todo aquele que interesse realmente pela mediunidade e que quer uma coisa séria, precisa estudar. E na próxima pergunta ele vai ser bem categórico, né? Quais as perguntas particularmente desagradáveis para os espíritos bons? Todas que são inúteis ou feitas por curiosidade e para experimentá-los. Então eles não respondem e se afastam. Há perguntas que desagradem aos espíritos imperfeitos? Somente aquelas que possam pôr-lhes à mostra a ignorância ou a mistificação, quando estão procurando enganar. Fora disso, respondem a tudo sem se preocuparem com a verdade. Muitas das vezes nós falamos, tem que ser sério as coisas, né? Muita gente acha que não, que vai no centro espírita só para passatempo. Vamos lá. O que pensar das pessoas que só veem nas comunicações espíritas uma distração, ou um passatempo, um meio de obter revelações sobre questões de interesse pessoal? Os espíritos inferiores gostam muito dessas pessoas que, elas gostam de se divertir e ficam satisfeitos quando as mistificam. Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, é porque não querem ou porque uma potência superior se opõe a certas revelações? Uma coisa e outra. Há coisas que não podem ser reveladas e outras que os espíritos não conhecem. Insistindo-se bastante, o espírito acabará por responder
Não. O espírito que não quer responder pode retirar-se sem dificuldade. É por isso que convém esperar quando vos mandam e, sobretudo, não insistir para obter respostas. A insistência por uma resposta que não vos querem dar é um meio certo de ser enganado. Muito comum naquelas pessoas, principalmente dos zombeteiros, né? Exatamente. Por isso que precisamos analisar. Por isso que é uma seriedade muito grande que a gente tem que ter quando a gente participa de uma reunião onde nós podemos consultar os espíritos. Nós podemos consultar os espíritos. Com certeza. Nós temos uma reunião nossa aqui na quarta-feira, que muitas vezes vêm médicos nos assistir e às vezes eles orientam, inclusive em relação a enfermidades. Isso é normal, mas a gente precisa analisar bem para ver. O médium, ele vai sentir a energia da entidade e ver se realmente a entidade é uma entidade séria. Agora, se o médium é um médium que ele quer muitas vezes se destacar, o que é uma besteira, porque afastou o espírito, acaba o médium. Médium nenhum é importante. Não existe médium importante. Existem missionários importantes, como no caso do Chico Xavier, que não era só médium, era um missionário, Divaldo Pereira Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, todos esses grandes avatares aí que nós tivemos, são pessoas sérias. Então que a gente tem que realmente acreditar. Agora, pode ver que nenhum deles se exaltaram. Inclusive, quase todos aqueles que foram realmente missionários não se enriqueceram. Quando a gente vê um médium se enriquecer, tem alguma coisa errada. A não ser que ele se enriqueça com o trabalho dele, é diferente. Porque na Bíblia está escrito, do suor do teu rosto comerá teu pão. Nós não podemos viver da doutrina. O apóstolo Paulo falava que ele tecia tapete para não ser pesado aos irmãos. Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que lhes fazem? Longe disso. Os espíritos inferiores são incapazes de responder a certas perguntas, o que não impede de fazê-lo, bem ou mal, como acontece entre vós. Esse termo é meio complicado agora. Perguntas sobre o futuro. Existe como perguntar sobre o futuro? Os espíritos podem nos desvendar o futuro? Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente. Esse é um problema sobre o qual sempre insistis para obter respostas precisas. Trata-se de um grave erro, porque a manifestação dos espíritos não é meio de adivinhação. Se insistirdes numa resposta, ele vos será dada por um espírito leviano ou zombeteiro. Temos dito isso em todo instante. Está no livro dos Espíritos, Conhecimento do Futuro, na questão 868. Em princípio, o futuro lhes é oculto e só em casos raros e excepcionais permite Deus que seja revelado. Olha só. E a gente vê isso daí. Eu sempre comento aqui do Valdo Vieira, quando ele veio no programa do Faustão lá, e ele desafiou todos os médios que adivinham o futuro para ir lá no programa. Eles iam escrever, colocar num cofre, isso no final do ano. E no final no outro ano, no final, no ano vindouro, eles iam abrir para ver se alguém tinha acertado. Porque dificilmente isso acontece. Isso acontece quando é útil, como está falando aqui. Que às vezes, uma coisa que vai ser útil, como o Divaldo Pereira Franco, o rapaz ia se suicidar num avião. Em Maracaio, ele pegou o avião e sentou o rapaz perto dele. E quando o rapaz sentou, a mãe do rapaz desencarnada pediu para o Divaldo ajudar ele. E o avião estava completamente vazio. Aí ele sentou, o Divaldo estava sentado no corredor. Para ele entrar, o Divaldo precisou virar do lado para ele entrar. Quando ele entrou, ele sentou e começou a viagem. Aí o Divaldo foi puxar conversa com ele.
Aí ele falou, ó, eu não quero conversa com ninguém. Ele falou, estranho, porque tem tanto lugar vazio, você sentou perto de mim aqui. Aí o rapaz ameaçou de sair, ele segurou, falou, não sai não, que você não sabe que você vai perder. E aí o Divaldo contou para ele era geólogo, ele tinha sido mandado embora do emprego, ele tinha uma filhinha, e ele estava decepcionado que a maior parte dos homens é as mulheres que mandam. E a mulher dele ia ficar cabreira porque ele perdeu o seu emprego. E ele falou, a hora que eu chegar lá, eu vou me matar, né? Primeiro vou cumprimentar, beijar minha filha, beijar minha mulher, e vou me dar um tiro no ouvido. Ele estava com uma arma dentro de uma mochila. E a mãe dele falou pro Divaldo, isso aconteceu comigo também um dia, mas não vamos entrar aqui em detalhe. Olha só, aí o Divaldo falou para ele, falou, você vai ser um homem muito rico, porque aí a Joana de Anjos já ajudou o Divaldo. Falou, fala para ele que ele vai arrumar um emprego melhor e ele vai ser um homem que vai ganhar muito dinheiro. E o Divaldo falou, e o Divaldo deu um evangelho segundo o Espiritismo para ele. E o Divaldo não voltou mais lá, naquela cidade. Depois de muitos anos, o Divaldo voltou e aí ele tinha deixado a barba crescer tudo e pegou a fila. E o Divaldo olhava e falava, parece que eu conheço esse rapaz. E depois que o Divaldo falou que ele ia ficar rico, o Divaldo ficou pensativo, falou, e se ele não ficar? Como é que vai ser? Mas a hora que ele chegou, ele abraçou o Divaldo e falou, sou um homem rico. O Divaldo falou, graças a Deus, deu certo. Então, olha só para você, o Divaldo teve uma premonição do futuro, que às vezes acontece algum lance desse com a gente, mas a gente tem que ser cauteloso no falar, porque senão a gente erra, né? Isso me fez lembrar uma passagem, quando aquele avião em São Paulo saiu da pista, caiu na avenida, morreu 104 pessoas. Por que os espíritos não poderiam ter avisado os passageiros do voo fulano de tal? Sim. Não vai dar certo. Sim. Olha que maravilha. Todos estariam vivos. E aí eu fui perguntar para um espírito superior se todos aqueles irmãos estavam programados a desencarnar naquele mesmo dia, da mesma forma. E a resposta foi certeira. No plano superior, eles aceitaram a desencarnar todos juntos, da mesma forma. Eita. Só o Espiritismo. Só o Espiritismo para explicar essas coisas. Às vezes, entretanto, alguns acontecimentos futuros não são anunciados espontaneamente pelos espíritos de maneira verídica. Pode acontecer que o espírito preveja coisas que considera conveniente dar a conhecer, ou que tenha por missão revelar-vos. Mas é nesses casos que mais devemos temer os espíritos mistificadores, que se divertem fazendo predições. É somente pelo conjunto das circunstâncias que podemos julgar o grau de confiança que elas merecem. Olha só. Isso aqui poderia dizer que seria fake news no plano espiritual. Fake news no plano espiritual. Porque tem alguns espíritos que eles têm o prazer de pregar a mentira, têm o prazer de enganar. De que espécie as predições devemos mais desconfiar? Qual é aquela previsão que nós devemos desconfiar? Você vai ganhar na loteria. Vamos acreditar, né? Então. Pode ser que o espírito saiba. Ou se naquela vai ter uma catástrofe, só você vai sobrar. Aí é duro, hein? De todas as que não forem de utilidade geral. As predições pessoais podem quase sempre ser consideradas falsas. Toda vez com que nós falamos exclusivamente. Sim. Pode considerar que ela é falsa. Com que fim os espíritos anunciam espontaneamente acontecimentos que não se realizam? Na maioria das vezes para se divertirem com a credulidade, com o terror ou a alegria que causam, pois irem no desapontamento. Entretanto, essas predições mentirosas têm às vezes um fim mais sério, o de experimentar as pessoas a que são dirigidas, verificando a maneira por que as recebem, a natureza dos sentimentos bons ou maus
que despertam. Nós vimos isso daí quando passou o cometa Halley. Um amigo meu, e ele falou, olha, cuidado que quando chegar o cometa Halley, vai acontecer uma coisa aqui em Americana terrível. Eu falei, o quê? Ele falou, vai ter uma grande enchente, vai cobrir aquele prédio do Najara ali, que hoje está ali no convívio. Falei, se acontecer isso daí, pelo amor de Deus. Ele falou, não, o Espírito está falando para mim. O Espírito está me dizendo. E nós nem vimos o cometa Halley, né? O tempo não permitiu. Teve gente que comprou binóculo, gastou bastante dinheiro e não virou nada. Então, olha só a credibilidade aí que nós estamos. Aí nós vamos ver isso no livro Consolador, do Emmanuel, aonde ele vai falar lá se os números têm influência. Os números têm grande influência. Os nomes têm grande influência. Está nos livros do Chico Xavier. E a previsão do futuro é furada. Está lá, no livro Consolador. Então, olha, a doutrina espírita é maravilhosa. E o Chico Xavier veio completando para nós, mostrando para nós como que as coisas acontecem, né? Tem um livro interessante do Espírito Áureo, chama Universo e Vida. Nós vamos ver ali que espíritos superiores têm condição de tocar na vibração atmosférica da Terra, na aura do nosso planeta. E eles sabem dos acontecimentos antecipadamente, mas não nos revelam. Jesus sabia tudo, mas não revelava. Ele sabia quem ia trair ele e tudo. E olha o amor de Jesus aí, né? Na mesa, junto com os apóstolos ali, e ele ainda repartiu o pão, sabendo. Olha, a doutrina espírita explicando para nós que só o amor cobre a multidão dos pecados. E quando a gente entender o amor, muitas coisas nós não vamos questionar, muitas coisas nós não vamos perguntar, porque não vai trazer nada para nós, principalmente coisas materiais. Por quê? Porque nós vamos desencarnar e vai ficar aqui. O que nós devemos perguntar sobre a nossa paz, a nossa tranquilidade? Aquilo que vai nos beneficiar espiritualmente. E a gente pode ficar sossegado. Isso sim, nós devemos perguntar para o Espírito o que fazer em relação a isso. Amar. O amor que nos une. Vamos passar para a segunda parte. Cada um faz seu pedido mental agora. Nós vamos receber com certeza. Só agradecer. E sobre a reunião de hoje, sobre adivinhação, essas coisas, nós precisamos tomar muito cuidado realmente com isso daí. Para a gente não se envolver, não ficar acreditando em coisas que muitas vezes não existem, né? E a gente muitas vezes é levado a uma série de acontecimentos na nossa vida. Nós podemos mudar nossa vida para pior se a gente acreditar em muita coisa. Não vamos acreditar, não. Vamos analisar para ver se realmente tem veracidade aquilo que nós estamos ouvindo. Principalmente em relação a casamento, essas coisas, né? Nós vimos isso aí no filme Ghost, a médium lá, que a mulher chega para falar com o marido, né? E aí, o marido da senhora, não, acho que hoje eu não vou conseguir receber. Aí, a auxiliar dela vai devolver o dinheiro, o dólar. Ela fala, não, ele está aqui já, está aqui. Aí eu não lembro o nome, acho que é Orlando o nome do rapaz lá. Orlando, ele é bonito. A mulher sabia que ele não era bonito. A mulher dele, ela fala, bonito? Ela fala, depois que desencarnou, todos os irmãos são bonitos. Então, olha que beleza para nós aí, né? Depois de desencarnar, nós vamos ficar todo mundo bonito. Então, é um filme interessantíssimo que mostra para nós a realidade. E tem muitos enganando, né? Muitas vezes a gente chega fragilizado, a gente conta tudo o que a gente está passando. E aí depois o médium pega e devolve tudo para nós. A gente sai de lá falando e contou tudo que eu tenho.
Mas a gente contou para ele, é psicologia isso daí, é muito interessante. Por isso que tem que analisar. Mas o Chico Xavier é um centro sério. Nós estamos aqui em nome de Jesus. A gente só fala aquilo que realmente for verídico. Quero falar para vocês, olha como que a vida nossa é espiritual. A minha mãe apareceu para mim hoje, no café da manhã. Então, eu fico imaginando as mães, as mulheres, né? No aniversário dos filhos, volta todo o filme, né? Lembra de tudo que passou ali durante a gestação, tudo o nascimento. Olha como que é a nossa vida, olha como que Deus é maravilhoso para nós. Então, eu agradeço muito a minha mãe. Ela podia ter me abortado, mas eu estou aqui. E agradeço a doutrina espírita que salvou minha vida, que eu tinha muita ideia de suicídio. Quando eu era muito jovem, que eu sempre tive muito problema espiritual, quando eu era jovem. Então, olha para vocês verem como que a doutrina espírita dá uma base para a gente viver, e viver cada vez melhor, conformando com aquilo que está no nosso caminho, mas que nós podemos mudar, e nós vamos mudar para melhor, porque nós estamos com Jesus. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça. Uma boa noite para nós, muita saúde, muita paz para todos nós. Que Deus nos abençoe. Está encerrado. Muito obrigado, gente.